Oi, o Sem Censura está começando agora. Tem um barulhinho no ponto, tá? Vou tirar. No programa de hoje, vamos falar sobre os 5 sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Qual deles é mais importante? Vai saber, né? De qual você acha que sentiria mais falta? Difícil resposta, né? Vamos falar da importância de cada um deles. O oftalmologista Almir Guiaroni vai falar sobre a visão. Ligada à qualidade de vida, muitas pessoas, ao perderem a visão, entram inclusive em depressão. A audição e o olfato, responsabilidade do otorrino Marcos Sarvar. Vamos saber como cuidar do bem-estar dos nossos ouvidos, como funciona o sistema olfativo, enfim. Essas coisas, né? A jornalista Rosa Nepomuceno é uma apaixonada por condimentos e especiarias e estudou tão a fundo que se tornou uma especialista em temperos. Ela vai conversar com a gente sobre o paladar e essas sutilezas. O tato é o primeiro sentido que se desenvolve no nosso corpo. Ele permanece mesmo quando a idade prejudica a visão e a audição. E é o assunto da massoterapeuta Fabrícia Nogueira. O palco é uma bela experiência para todos os sentidos. Vamos conversar com a cantora Joyce Cândido sobre o CD O Bom e Velho Samba Novo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter, pelo Facebook. Enfim, você pode até bater um tambor, que a gente vai ouvir, inclusive, por aqui. Doutor Almir Guiaroni, sem enxergar o mundo fica difícil, né? A vida fica difícil. Fica difícil, a visão, mais ou menos, né? Os estudos sempre variam um pouco, mas provavelmente 80% da nossa relação com o mundo vem através da visão. Né? E o que eu tenho observado nesses anos todos de profissão é que a pessoa que, em geral, não tem uma boa visão, ela não tem uma boa qualidade de vida. Isso se reflete, muitas vezes, até na própria parte psicológica, emocional dela. Né? A visão é fundamental. Né? O jeito de ver o mundo, né? De sentir o mundo. E tem como prevenir, como uma medida preventiva, assim, eu vou tratar bem os meus olhos para ter uma visão boa, ou a genética é que comanda isso? As duas coisas. O que acontece é o seguinte, você tem, por exemplo, patologias como glaucoma, por exemplo, que em 90% das vezes não dá sintoma. Então a pessoa pode ter uma pressão ocular altíssima, se ela não for ao médico medir a pressão ocular, o diagnóstico pode não ser feito. Então o ideal é que a pessoa faça exames regulares, né? Num exame, por exemplo, de rotina, quando você dilata a pupila do paciente, mapeia a periferia da retina e você vê uma ruptura, um afinamento, você vê uma lesão que pode ser considerada predisponente para descolamento de retina, você bloqueia com laser e evita um futuro descolamento. Né? Então, uma boa parte dessas patologias podem ser evitadas com o exame frequente. Então, na verdade, é uma maneira assim, o míope, por exemplo, a pessoa míope, ela leva uma vantagem nesse sentido, porque ela irá ao oftalmologista. Uma pessoa que tem uma visão normal, vamos falar assim, entre aspas, e se ela tiver uma pressão ocular alta, ela não vai saber jamais. Isso que você falou foi ótimo, porque muitas pessoas acham que pelo fato de elas enxergarem bem, não precisarem de óculos, elas prescindem do exame oftalmológico. E não é verdade. Quer dizer, mesmo que você tenha uma boa visão, você tem que ver o fundo de olho, você tem que medir a pressão ocular. Né? Por que o exame de fundo de olho é tão valorizado pelos clínicos, pelos cardiologistas? Porque a única maneira de você ver, por exemplo, ramos de artéria de um ser humano é através do fundo de olho. Então, aqueles vasos que você vê no fundo de olho são uma amostrazinha do que está acontecendo no organismo. Né? E é real isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Você pode detectar uma doença, por exemplo, sei lá, uma diabetes, uma coisa assim, num grau mais elevado, através do exame de fundo de olho? Você pode, por exemplo, diabetes é mais difícil, porque até o jeito de ter uma retinopatia diabética, geralmente o diagnóstico foi feito antes. Mas você pode examinar um paciente no consultório, mapear a retina e ver que as artérias estão com calibre diminuído. Aí você pergunta, o senhor tem ido ao cardiologista? Ah, não tem, vamos tirar a pressão dele, pressão 18 por não sei quanto, quer dizer... E o sujeito não sabia, bem que eu estou com mal-estar e tal. Então, há patologias não só vasculares, mas até do sistema nervoso central, que você pode ou fazer o diagnóstico ou suspeitar pelo exame oftalmológico. Porque a retina, na verdade, é um prolongamento do sistema nervoso central. Né? Então, é muito mais importante a retina do que a gente pensa, né? Muito a gente mais, leigo, né? Muito mais. Porque a gente só pensa no tal do descolamento da retina porque é um problemão.
não é? Mas você pode ter, por exemplo, o nervo óptico, por exemplo, né? Você vendo o nervo óptico, você pode suspeitar de patologias neurológicas, aneurismas. Não é o dia a dia do consultório, Sim, mas pode acontecer. mas pode acontecer. Né? Pode acontecer. E a catarata tem a ver com o sol mesmo, exposição a sol? A luminosidade Tem, hoje em dia, como é que é o que visto mais isso? se valoriza, esse é um dos fatores que mais se valoriza, né, como fator cataratogênico, a exposição à radiação ultravioleta. Quer dizer, usar óculos escuros. Usar óculos, por exemplo, esse meu óculos aqui é claro, né? Mas se eu sair no sol com ele, eu estou protegido da radiação ultravioleta, porque ele tem um filtro UV. Então, na verdade, o que dá a proteção não é o fato da lente ser escura, é o fato de ter o filtro ultravioleta. Né? Ah, e pode ter numa lente clarinha? Pode, essa aqui tem, por exemplo. E ela fica escura quando você sai lá fora? Não necessariamente, essa aqui não fica. Não fica, Não. fica normalzinha E como você o seu pode ter, óculos. por exemplo, uma lente escura que não tenha filtro UV, é até É, pior, né? camelô, Tem como provavelmente. testar isso? Quer dizer, eu tenho óculos, parece bom, e eu Não, saber se você ele é tem bom? que confiar na procedência da lente. Se você me trouxer 5 óculos no meu consultório, eu posso medir o grau deles, medir a refração. Mas não- Mas se você me perguntar, Almeida, esse óculos aqui tem... Não, aí não Grau tem de como proteção dizer. não dá. Não tem. Então Não tem que como comprar dizer. óculos de Você tem que confiar na procedência. procedência da lente. Pois é, mas então devia ter uma escala de procedência de lentes, né? Porque assim, não quer dizer, é selo, verdade. um selo de- Porque você pode falar, então não compre óculos no camelô, porque provavelmente, quase certo, né, acho que algum camelô protege, o óculos do camelô não terá a proteção. Mas você pode comprar numa grife caríssima e por acaso ela não tem a Mas proteção. é menos provável, É menos né? provável. Porque não. eles vêm com controle, vêm com selinho. Claro que é menos provável, né? mas pode... Porque Você pode correr esse as risco, você não fábricas está de isento lentes, desse risco. As fábricas de lentes, é horrível. elas têm um controle de qualidade delas, né? Então, se elas vão atestar que aquela lente tem a qualidade, porque aquela lente, teoricamente, foi testada antes, né? E a proteção UV, como é que é? Ultravioleta. Ultravioleta. Que é o que predispõe E a outro, catarata. e outro ponto também que hoje em dia se bate muito é o cigarro, né? Também? É, O cigarro também nicotina, predispõe né? mais o a cigarro catarata, predispõe mais a mais. doenças oculares de uma maneira geral. Olha, cigarro. E que mais que predispõe? A idade? A idade predispõe mais para quem tem tendência para glaucoma, para quem tem, por exemplo, uma tendência genética para fazer aquelas alterações da área central da retina, né? Que, as alterações maculares, que cada vez a gente vê mais, porque as pessoas também vivem mais, né? Então tem que estar atento mesmo, não tem jeito. Eu achei que a catarata era Inicialmente eu achava que a catarata era uma questão de idade. Passou de X anos, tem catarata. Em geral é, mas você pode ter criança com catarata, por exemplo. Você pode ter uma catarata causada por medicamento, por exemplo. Não necessariamente, mas se você for olhar a estatística, realmente, a maior parte das grande cataratas maioria. que chegam a operar são... Se você pegar uma pessoa de 30 anos e comparar com uma de 60, você vai ver que o cristalino da de 60 não é tão transparente quanto a de 30. Se você comparar a de 60 com a de 80, quer dizer, vai havendo uma diminuição progressiva da transparência do É cristalino ao longo... praticamente um gasto, né? Você vai gastando aquilo. E as cirurgias são bastante rápidas, as cirurgias de catarata. São microcirurgias que atingiram um nível muito bom. Claro que ainda não é a visão do que a gente tinha quando era jovem, porque o nosso cristalino, quando a gente... Bom, você ainda é jovem, mas eu não sou mais. Eu não sou mesmo. Quando a gente foi é o mais tempo. jovem, quando a gente é mais jovem, o cristalino ele foca a qualquer distância, né? Hoje em dia, quando você opera uma pessoa de catarata, mesmo que você coloque uma lente bifocal, ela tem 2 focos, né? Ela não tem aquele poder ilimitado de foco que tem o cristalino do jovem. Mas ainda assim, as soluções que são oferecidas hoje em dia, se você comparar com 20, 30 anos atrás, São muito melhores. Muito melhores. E todo mundo tem catarata, quer dizer, todo mundo vivo tem catarata. Tem, Então, assim, quem é míope, quem tem astigmatismo, quem não tem nada, sempre teve uma visão boa. O risco é o mesmo para todos? O risco é o de mesmo, ter a catarata. mas sabe o que é interessante? Quando você olha a anatomia do globo ocular, você vê o que é a catarata. É a opacificação do cristalino. O cristalino é uma lente que tem mais ou menos 10 milímetros de diâmetro, mas ele fica localizado atrás da íris, e a íris tem mais ou menos 3, 4 milímetros de diâmetro. Às vezes você dilata a pupila do paciente no consultório e ele tem uma catarata periférica, que na verdade é como se não tivesse, porque não atrapalha a visão central. Às vezes você pega pessoas de 90 anos de idade, poxa, doutor, até hoje eu não operei catarata. Aí você vê que a opacidade foi periférica, não foi central. E aí nem precisa operar? Não precisa. Não precisa. Que barato, né?
Já estão fazendo cirurgia de catarata, essa catarata precoce, quer dizer, sem catarata, operar o cristalino sem catarata. Como é isso? Isso aí O que você acha disso? Eu acho que é uma discussão válida, não é? Mas eu acho que você, quando pega uma pessoa, por exemplo, que tem catarata, com uma redução visual, e você é obrigado a... Porque toda cirurgia tem risco, você sabe disso. É claro. Né? E você vai correr aquele risco para melhorar a visão da pessoa. Mas quando você pega uma pessoa jovem, pessoa de 45, 50, 55, que não tem catarata, e você vai fazer a cirurgia só para livrar essa pessoa dos óculos, eu acho que o risco aí já é diferente. Pode dar certo, pode não dar certo. Né? Pode ficar pior. Porque, por exemplo, quando a Leda falou agora há pouco, mas é uma cirurgia rápida. É uma cirurgia rápida, mas tem risco. Né? Quer dizer, você não pode dizer que não tenha risco. Eu pessoalmente acho que, em tese, se a pessoa com óculos ela enxerga bem, eu acho que ela não deve, em tese, operar. Então, só se tiver uma redução da visão. Quem faz uma cirurgia para miopia, você acha que pode atrapalhar depois para uma cirurgia? A cirurgia da miopia tem um peso menor em termos de risco, porque ela é feita na superfície da córnea. Ela não invade o globo ocular. Né? É diferente, o risco já seria bem menor. E astigmatismo também, mesma coisa? Também, mesma coisa. Mas na catarata você abre o olho, você tira a lente do olho e substitui por outra. Mesmo que você faça uma incisão pequena, mas o risco é muito maior, claro que é. Mas quem fez esse tipo de cirurgia, se tiver que fazer de catarata depois, não tem Quem fez pela técnica antiga, bem antiga agora, aquelas dos cortes, quando vai operar a catarata, o cálculo da lente que você vai implantar é mais difícil, porque a superfície da córnea fica muito alterada. Mas quem já fez pela técnica do LASIK, do laser, é bem melhor, a confiabilidade já é bastante boa. Mas se você usou óculos até, sei lá, 45... Eu uso óculos desde 11 anos de idade, talvez. Então, chega uma hora que você se habitua, né? Não é tão grave. Então, é melhor esperar a catarata. Não é torcer para ter a catarata, que significa que você está vivendo, né, esse tempo. Lógico. Não é? Porque não ter a catarata E a lente pode de significar contato outra coisa. Não, contanto que você respeite, né? Não durma com a lente, não faça loucuras com a lente e tal. No caso da lente de contato? No caso também, se não faz a cirurgia, aí fica usando óculos, lente de contato, depois tiver que fazer uma cirurgia para catarata, não tem problema algum. Não. Eu acho, mas hoje em dia não sei, mas todo mundo pensa assim, mas eu como médico, porque muitas vezes eu chego no lugar e digo assim, você é oftalmologista? Eu falei, sou. Mas você está de óculos? Eu digo, estou. Algumas pessoas acham que eu, quando escolhi ser oftalmologista, foi para cuidar da visão das pessoas. Foi para manter a função visual. Nunca tive um compromisso de deixar ninguém sem óculos, não. Eu quero que a pessoa enxergue bem. Não é? O óculos é um instrumento simples, né? Não é verdade? Então, essa preocupação hoje em dia de algumas pessoas de não usarem óculos para nada, a gente vê isso no consultório. Pessoas que você conhece, que vão no consultório, que são suas amigas e tal, simpáticas, e você encontra em ambientes no Maracanã, no Municipal, e a pessoa não te cumprimenta. É claro que ela não cumprimenta, porque ela tem 4 de hipermetropia, ela te encontra sem óculos, ela não sabe quem você é. Então ela prefere não reconhecer as pessoas do que usar os óculos. Quer dizer... E usar uma vaidade antiga, né? Essa é uma vaidade antiga, porque hoje em dia todo mundo está assumindo os óculos, né? Você sabe que ontem eu vi na novela das 9, né, que não é mais das 8, uma cena em que uma atriz, uma veterana atriz, portanto ela com certeza precisa de óculos para perto, se eu preciso. Quando eu comecei a entrevistá-la, ela já era famosa. E ela foi ler alguma coisa e fez aquela coisa tradicional, né? De esticar o braço, que alguém brinca que quando você estica o braço assim, em algum lugar, tá com problema ortopédico, né? Então, porque você vai com o braço, quase que vai para... Ela fez isso na cena, achei engraçado, porque podia estar com óculos chiquérrimo, claro, personagem chique e tal, podia estar com óculos maravilhosos. Claro, Mas tem muita gente assim, eu tenho um amigo que leva um cheque para o restaurante e entrega ao garçom para fazer o cheque, para nunca ter que colocar óculos. Ele não enxerga absolutamente nada, nunca soube quanto custou a conta, mas ele entrega. Ele não bota o óculos. É vaidade bobinha, em relação a isso que né? você está falando, por exemplo, às vezes o paciente chega no consultório, doutor, eu sei que já existe uma lente que a pessoa não usa óculos nem para longe nem para perto. Eu falei, mas eu explico assim, olha, mas deixa eu lhe explicar uma coisa. Quando você opera a catarata e você bota uma lente monofocal, eu quero ficar enxergando bem para longe.
toda a luz que chega no olho forma um foco de longe. Quando você bota uma lente multifocal, que não é multifocal, é bifocal, tem 2 focos, você divide a luz. Então, quando é uma pessoa que não tem grandes interesses por leitura, a vida dela é mais social, ela fica maravilhada. Mas se você pega, por exemplo, um professor universitário e coloca uma lente dessa, ele não vai gostar, porque ele vai dizer assim, puxa, mas a minha qualidade de visão antes era melhor. Claro que era melhor. Então, você tem que adequar também o tipo de lente que você vai fazer para aquele paciente. Você pega uma pessoa que tem 75 anos de idade. Essa pessoa sempre usou lente de contato fazendo monovisão. Ela corrigiu um olho para longe e o outro para perto. Você pode fazer isso com a lente intraocular. Ela vai ficar feliz da vida. Por quê? Porque já era aquela situação que ela estava habituada antes. Mas você tem que ter cuidado nessa escolha também. Não é? Por mais que você tenha uma gama de ofertas legais para o paciente hoje, você tem que ver o que se adequa a cada caso. Né? Essa conversa é que... Sabe que essa semana foi dia do médico, né? Dia 18. Dia 18, E eu trouxe o Londres aqui. Eu vi. Viu? E o Londres falou muito isso, né? Da conversa. Como é importante. Importantíssimo. Né? Você vai perceber nitidamente a pessoa que tem uma vida mais voltada para a vida social mesmo, que não vive de leitura, que não gosta de ler, ou que não ler para ela não é fundamental, ela vai lidar de um jeito com os olhos. Claro. Né? E com a visão. E a outra pessoa de outra maneira. Eu, sem ler, fico muito torturada. Eu se tiver que ser operado de catarata, Totalmente sem nada. Eu não abriria a mão da qualidade de visão. Eu quero ter qualidade. Mesmo que eu tenha que usar um óculos para perto, eu quero ver e enxergar bem. Eu me adaptei muitíssimo bem a óculos. E hoje em dia o óculos é tão bonito, tão colorido, tão divertido. Mas tem algumas Nem complicações. pensei em... Certas atividades dentro da piscina fica complicado. Fica. Mergulhar tem que ter um óculos especial para mergulhar. Né? Com a visão multifocal, é difícil você andar num local, por exemplo, você andar numa caminhada com buraco, avaliar bem as alturas, tem dificuldades, mesmo com um bom óculos. Né? Você tem que adaptar a cabeça para andar diferente. Multifocal se ou estiver chovendo, bifocal. se estiver chovendo, é Pedra complicado. portuguesa, né? Pedra portuguesa também é inimigo mortal. Isso, e a noção de profundidade. Descer uma escada com certos óculos, as pessoas têm que tomar cuidado. Né? É verdade. Eu sou meio revoltado com óculos, mas eu uso porque tem que usar. Né? Você é meio revoltado com óculos? E por que não opera, Marcos? Não, porque não tem indicação de cirurgia. Não. O meu é uma mistura de vista cansada, né? De presbítero. Tem que andar com vários óculos também. Eu tenho um de batalha e um de trabalho, assim, que não pode arranhar, quebrar, cair, né? E não é isso, aí tem que fazer, né? Você tem que se adequar a cada situação, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Porque ainda é melhor ficar com ele, né? Claro. Mas tem situações, mergulhar realmente. Chuva, quando chove também. Chove, né? esporte, por exemplo. É horrível quando chove, né? Devia ter um para-brisa para óculos. Eu operei um sujeito uma vez, que esperava os 70 anos, que ele gostava de caçar. Então, depois que ele passou, mas ele tinha catarata realmente, passou a caçar sem óculos, ele ficou feliz da vida, porque quando chovia ou embaçava, ele não acertava. Atirava no que pensava e acertava no outro. Até perigosa. Perigosíssimo, né? Porque vai... Caçador que não enxerga. Não, caçador que não enxerga, acerta o amigo, né? Porque ninguém vai caçar sozinho, né? Teoricamente. Tá certo. Eu volto aí com outras dúvidas daqui a pouquinho. E a nossa audição? É mais importante que a visão. Só para contrariar, estou brincando. Só para contrariar. Há controvérsias. Mas é importantíssimo. Né? Eu não sei qual é, eu não saberia escolher qual é a mais importante. Porque a solidão do surdo é monumental. Né? A do cego talvez não seja. Ele se comunica, né? Porque eu não sei o que é pior, né? Ficar fora do mundo, como talvez ficasse uma pessoa que já enxergou, teria muita dificuldade de tolerar isso, mas ficar fora do social, né? Do convívio social, da família. Ele fica muito isolado, apesar de estar visualmente presente, ele está fora do espaço, né? Fora da comunicação. Isso deprime também. Né? E as pessoas, em geral, têm pena do cego e têm raiva do surdo. Isso, né? São muito impacientes com o surdo. Não tem paciência. Não é verdade. Não é isso. E o parcial é mais complicado ainda, porque o absoluto é absoluto. Eu sei que ele não ouve. Né? Agora, aquele que eu fico inseguro, se está me ouvindo inteiro ou pedaço. Eu falo uma coisa, ele responde outra, e eu vejo que ele não está entendendo, eu já não sei mais o que ele está entendendo do que eu estou falando, vai dando uma sensação de insegurança no falante. Isso é importante que aquela pessoa que ouve pouco também saiba, porque não é simples irritação, impaciência, porque, na verdade, é muito difícil conversar com uma pessoa que eu não sei se está me ouvindo, né?
E isso vai gerando um distúrbio na comunicação, às vezes insolúvel, né? Aquelas coisas de piadinhas, mas também gera situações ruins, né? E às vezes a pessoa que está ouvindo mal não quer usar o equivalente ao óculos, que é o aparelhinho, que não é tão bom. Porque não é tão bom como o óculos. Não é. O óculos é maravilhoso. Eu coloco e eu enxergo com um período de adaptação bastante razoável e tolerável. Já o de audição precisa, primeiro, uma boa indicação, né? A gente diz que a maior parte dos aparelhos de audição não estão nas orelhas, estão nas gavetas, né? Isso é uma perda econômica brutal, né? Aparelhos que custam caro, né? Seja para o setor público ou para as pessoas individualmente, e guardam na gaveta porque não tiveram uma adaptação. Porque às vezes é aquela coisa do, está ouvindo mal, coloca um aparelho. Não. Tem pessoas para as quais não adianta colocar aparelho. Tem pessoas cuja deficiência auditiva não cabe um aparelho de forma satisfatória. Ou vai servir para determinadas situações, ou seja, para conversar pessoa a pessoa, que aumenta o som, ele é um amplificador e um selecionador, por vezes, de frequência. Eu tenho uma audição ruim para sons agudos, né? Ele melhora ali, me dá um ajuste, dá para eu conversar com a minha família, com 2, 3 pessoas num ambiente razoável. Agora, se me colocar num restaurante, eu estou aqui de frente para a pessoa, só que as minhas orelhas estão para os lados. E eu ouço barulhos insuportáveis e ressoando, e se torna insuportável a situação. Então a pessoa quer ouvir tudo em todas as situações. Não é bem assim. Vai servir... Hoje em dia melhorou muito a questão do teatro, né? Que antes não tinha os microfones dos atores e obviamente, a população de idosos, como é que ia frequentar? Isso é uma coisa quase que direito do cidadão, né? Eu tenho que poder ouvir o que eu estou pagando para ouvir. Hoje em dia, com o microfone, com a amplificação sonora, facilitou muito. E também facilitou porque o grande público... também, entenderam? Facilitou a vida dos atores, mas o grande público do teatro, hoje em dia, é a terceira idade, ou perto da terceira idade. Eu diria que a amplificação os uniu, então, porque eles estão ali juntos. Se não colocar o microfone e não tiver as senhorinhas das vans, ninguém vai conseguir montar uma peça e permanecer com a peça em cartaz. Isso. E esse é um som bem direcionado e um aparelho vai funcionar bem para aquele som. Já então no cinema... Mas aí você pode ir, por exemplo, a pessoa que vai usar, que eu estou perguntando um pouco em causa própria, porque eu sei que o meu futuro será esse, porque eu estou usando há 35 anos isso. E isso faz desgastar a audição. Por isso que talvez tenha momentos de sobre... porque tem os ruídos e tal. E a gente tem que usar, profissionalmente tem que usar, não tem jeito. E aí no somatório, né, sempre dá um problema. Aí se você, de vez em quando ele dá aqueles zumbidos absurdos, né, apitos e tal. Então isso acontece exatamente assim nos aparelhos? Não, é que as pessoas, por vezes, podem, em determinados ambientes, terem uma hiperexposição. Mas isso, em geral, para aquela pessoa que já tem uma... Atordoa a pessoa é perturbador, não lesa, não causa lesão, mas perturba muito. É desagradável. Por exemplo, no cinema, que são sons estrondosos, é muito desagradável estar de aparelho. Às vezes a pessoa até nem precisa do aparelho, porque tem legenda, e o sonzão ela vai, de certa forma, ouvir, aquele que é um deficiente parcial, né? Então, o aparelho vai servir para determinadas situações, né? Por exemplo, tem outros recursos para a pessoa que ouve mal. Televisão, por exemplo, que é uma coisa complicada numa família em que o idoso da casa coloca a televisão em alto volume. Se transforma numa verdadeira tortura aquilo que não precisava ser. Existem hoje televisões com fones, ela pode usar o aparelho para ouvir melhor a televisão, ou seja, tem que ter uma comunicação melhor a esse respeito, né? E os aparelhos melhoraram? A regulagem, porque é tudo muito delicado, né? Isso, já se passou de uma fase analógica para uma fase digital que já permite melhores recursos. Mas o fundamental, eu diria que é testar aquilo. As pessoas acabam comprando ou sendo animadas a adquirir aquilo ou utilizar e depois veem que não era tão bom. Ou seja, testar aquilo de uma forma consciente, ou seja, aquilo realmente me serviu bem para tal situação, etc. Né? Com acompanhamento médico, fonoaudiológico. Testar é viável? É viável. Porque a gente não pode testar óculos, né? Eu vou lá, o homem receitou o óculos, você vai na ótica, compra o óculos, você vai testar um óculos que você já pagou. Isso. O aparelho, na verdade, tem... O aparelho permite alguma... Permite, o aparelho tem um molde próprio, que sem esse molde próprio, ele não se adapta na sua orelha, não é igual... Eu não posso pegar seu aparelho e colocar na minha orelha, porque é diferente, né, a entrada do canal. Esse molde, certamente, tem um custo muito menor do que o aparelho em si. Tá. Então, a pessoa teria o molde para observar essa adaptação. É um pouco, acho que, de evolução do direito do consumidor, de ter realmente, estou satisfeito, eu quero usar. Aquilo que você mencionou foi importante, quer dizer,
todos nós, eu até brinco com isso, eu espero que todos nós aqui usemos aparelho. Ou seja, quem viver muito, claro, quem viver muito, a partir dos 80 é muito difícil, eu digo até brincando às vezes que é anormal ouvir bem, né? A pessoa tem deficiência e vem um pouco, muitas vezes a gente vê pacientes nessa condição que falta só os familiares saberem dessa limitação e a tratarem com a devida, fale de frente, não fale embolado, virado para a parede, ou seja, tem que ter uma comunicação mais... Não fala todo mundo junto. Isso, fala cada um a sua vez, que ele vai entender. Isso um pouco de gentileza, que está faltando, aliás, de modo geral. Como sair empurrando. Posso só fazer um comentário em cima do que o Marcos falou? Isso, por exemplo, se tu bota um aparelho de surdez, ele regula, né? Isso. O deficiente visual, que usa aqueles óculos que aumentam muito o tamanho da imagem, aquele óculos é fixo. Quanto mais você aumenta o tamanho da imagem, mais você restringe o campo. Eu vi umas pesquisas agora no Instituto da Visão, em Paris, que são os óculos que estão sendo desenvolvidos para deficiente visual, que ele regula o aumento. Então, quando ele está andando na rua, ele pode ter um aumento menor. Se ele para diante de uma placa, ele aumenta o zoom do aparelho, lê a placa, volta para o... Isso é maravilhoso. Nossa. Isso para o deficiente visual vai ser uma coisa revolucionária. Porque a gente pensa sempre que enxerga bem, mas quem já tem uma deficiência, né? A gente não pode esquecer desse pessoal também. Não, é muito importante isso, porque se a gente pretende ter catarata e ficar um pouco surdinho, porque a gente quer ficar aqui, né? Então a gente quer viver mais. E a audição tem que ser realmente cuidada, porque o que se expõe as pessoas a ambientes ruidosos, né? Voluntariamente ou não, né? Isso realmente gera lesão. Os jovens estão se expondo muito, aqueles fones. Os jovens com aqueles fones, iPhone, iPad, eu tenho iPod, instinto A gente não sabe o que vai ser disso no futuro, né? Eu tenho o instinto de dar um toque, né? Mas a pessoa pode responder mal. Mas você passa numa pessoa, cruza com uma pessoa, você está ouvindo o que ela está ouvindo, aqueles barulhos de prato, Eu acho isso aquilo é uma... Certamente ele está acima da faixa. Isso é muito bem determinado para o ouvido humano. Quantos minutos ou horas eu posso aguentar de determinada intensidade de som por dia? Isso serve para proteção industrial, etc. E serve para proteção também social. Quer dizer, se eu me exponho a 2 horas de sonzão, eu já passei em 1h30 do máximo que eu posso ouvir por dia. E isso vai gerar... É como exposição ao sol na pele, né, em especial do branco. Vai gerar lesão em determinado tempo. E irreversível. Certo. E pior, quase certo, irreversível. Sem falar os outros incômodos, que não é só ouvir mal, é ter zumbido. O zumbido é uma perturbação da audição realmente muito ruim, que pode acontecer por uma série de enfermidades, às vezes desconhecidas, mas também pode acontecer por exposição ao som, algo que podia ser evitado, né? E com aquela ironia, né, que a pessoa diz, não, que nada, você acostuma. Acostuma, vai ficando surdo, está acostumando. Quer dizer, isso tem que ser muito lembrado. Não acostume, por favor, não se acostume com o barulho. Se você estiver achando que está alto, é porque está alto mesmo, né? Não force, né? É como ficar olhando para o sol, vai acostumar. Né? É uma coisa muito absurda. Né? Mas vai lesar. Vai lesar, né? Quer dizer, vem vai a sensação... lesar, inclusive, quem não tem nada a ver com isso, né? Quem está passando naquele momento, quem está... ouvindo, como mais ou menos a fumaça do cigarro, né? Aí é mais irritação, aí é mais pro lado né? psíquico, né? Quer dizer, o som, se eu pegar um barulhão de passagem, aquilo, a não ser que seja uma explosão, né? Que venha um impacto de som muito grande, mas esses sons altos do dia a dia, eles não nos lesam, né? Buzinas e britadeiras. Só irrita. Só irrita. Ele cria uma neurose urbana, que, aliás, é a grande diferença entre o pessoal diz, eu fui para o campo, que paz, né? Qual a diferença entre o campo e a cidade? É basicamente o ruído, né? É o ruído. Não sei se é o ar, né? É o ruído, mais até do que o... São ruídos constantes. Ruídos e buzinas, essa coisa toda. Mas e isso não leva. Com o som, Então faz muito mal dormir com fone. Dependendo da intensidade, sim. Só a intensidade, o tempo... Existe a partir de 75, 80 decibel, que é uma medida que se pode fazer. Existem engenheiros de acústica que medem. Eu quero saber quanto é que está saindo aqui. Ele vai lá e mede isto. Tem os decibelímetros que podem medir o quanto que eu estou exposto, né? Isso é uma informação que as pessoas deviam ter. Por exemplo, na porta, não tem essa coisa de exposição de sol? Devia ter na porta de casa noturna, devia ter o seguinte, não fique aqui mais do que 20 minutos, porque realmente lesa. Mas isso ainda está para evoluir, né? Essa lesão é sempre reversível. Quando ela acontece, em geral, aquela lesão aguda, né? Não sei se vocês já tiveram isso, né? Sai ouvido meio chiando de uma noite, né? Mistura álcool, não sabe se é do álcool ou se é do ruído ambiental.
aquilo passa em geral, né? Quando você fica muito Aquele- perto de uma caixa de som no Isso. show. Aquele sentimento de queimar. Fica aquele... Tem um sentimento de queimar, É, né? uma sensação de fervilhar, uma coisa Isso. assim. Aquilo é um Isso tá trauma lesando. acústico, que pode ser só agudo e que reverte, o organismo se resolve. Agora tem o trauma crônico, eu diria do garçom, né? Imagina ser garçom num ambiente desse, onde todo dia ele fica 3 horas, 4 horas num ambiente de alto... E nem pode usar um tampão. Ele tem que ouvir Ele a hora. tem que E o ouvir. tampão ajuda, o tampão ajuda. Sim, eu fiquei pensando dos dois Mas ele lados não da pode. cantora. É, porque a porque- cantora está no show, ela vai cantar todo dia. Eu sou super irritada tem com aquele, som alto, assim. Barulho. E Mas tem que você conviver. eventualmente vai numa caixa de show, fica perto de uma caixa de som. Aquela noite você sai com uma coisa no ouvido. Isso é reversível. É, reversível No dia em seguinte geral. já foi. Tem alguns que não reverteram, tem pacientes que não reverteram. É. A partir dali ficaram com um ao fundo sempre. É porque tem lugares que você vai que é insuportável, né? É uma coisa... Se você assistir um show muito perto do PA, no caso, É. assim, bem na frente, Aquilo é uma tortura. É E- aquilo pra- Imaginando a Agora, cantora. eu não consigo Essa usar, por relação. exemplo, ponto. Quando Não. eu canto, eu não uso. Eu não consigo, porque me irrita, eu Mas acho quase alto. ninguém gosta, E né? às Eu vezes vejo é um as cantoras pouquinho, no um palco instrumento um pouquinho mais irritadas. alto, alguma coisa, eu acho super irritante. Então, eu Mas, diria que no- isso aí é mas um... aí você tem um retorno. tem um retorno. Você tem um retorno aqui naquela caixa assim. Na caixa de frontal. frente, eu prefiro. Se você tiver aquele ponto de cantora, eu vou chamar assim só para ponto de poder cantora. entender. No ponto da cantora, a cantora se ouve? A cantora se ouve e ouve um pouco dos instrumentos. Aí você pede, põe mais minha voz, põe tá. mais guitarra, põe... Mas É assim... aquilo que você não. É desconfortável eu pra não você. gosto. Acho que a maioria das pessoas não gosta, mas se adaptam. Eu não consigo me adaptar. Eu acho ruim. Eu não gosto de nada no meu ouvido, nunca. Não Mas eu gosto, vejo muita não gosto de cantora ouvir tirando nada no isso, iPod. Eu não arrancando consigo. no meio do Eu já show. tirei no meio do show, por exemplo. Eu acho difícil acostumar pior, assim. É porque também o show é longo, se você imaginar, 1h20. E é um monte de instrumento, de 1h30, é um monte de um monte de coisa, muita instrumento dentro do seu informação. ouvido, né? Informação sonora demais pra mim. Tem as vantagens técnicas, né, de se ajustar e Sim. saber melhor colocar a voz, ou essa coisa do risco. É questão de se adaptar, O mas... risco auditivo aí não é tão grande, porque geralmente tem uma intensidade que ele não deixa passar uma intensidade para o seu ouvido maior do que a tecnicamente tolerável, né? Então isso aí, digamos, não é arriscado usar aquele aparelho. E você tem, os seus pacientes têm muito músico? Só por curiosidade, porque todo mundo reclama muito, né? E os músicos, em geral, usam tampão, Isso. porque se preocupam mesmo com a audição, Exatamente. porque é irreversível. Mas, justamente, dependendo do estilo em especial, quer dizer, são pessoas que têm que se expor. né? Baterista, por exemplo, é o Ele- cara que... Ele está se expondo ali diretamente. E se abafar, colocar protetor, Pois é, quebra pois- algumas sonoridades. Ele não fica com a mesma acuidade, né? Então, Por exemplo, o é lado, atacar o lado também, que né? está ouvindo mais, né? Quer dizer, o lado que tem maior impacto. São profissões de risco, né? Quer dizer, o risco pode ser reduzido, ele não pode ser eliminado, né? Quer dizer, a pessoa que trabalha em determinada condição vai ter mais exposição ou menos. Isso faz parte digamos, do natural. O que se tem que evitar é o risco desnecessário, absurdo, né? Aquilo que poderia ser evitado por abaixar um pouquinho, por uma análise acústica, aí sim entra. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa de saúde pública que vai precisar ter, assim, aquilo que a gente está perguntando, né? Uma epidemia de pessoas surdas aos 50 anos de idade que vão lembrar que aos 20 abusavam. Aí vão dizer, viu? Tinha que ter cuidado há 20 anos atrás. Isso não parece aquela coisa de, depois que arromba a porta... Mas é igual cigarro. Mas Agora, não quer Mas isso a gente já tem sabe há lei, né, 60 anos não que se fuma sabe aqui, disso. de repente, daqui a um tempo tem, né? É. É aquilo que você disse, não fique aqui mais do que 20 minutos. Isso, teria que ter uma proteção. Mas dizem que isso acaba com muitas atividades. Eu digo, é como a história da praia, né? Tinha que fechar a praia de 10 às 2, né? Ou então todo mundo debaixo da barraca. Apita, todo mundo debaixo da barraca, de 10 às 2. Porque vai ter, ou pode ter uma epidemia. Vai ter um problema. Os protetores solares vieram resolver. Nós não temos protetores para som, basta baixar o som. É como se pudesse reduzir o som um pouquinho, quer dizer, reduz a exposição. Isso é uma coisa que os jovens que são tão empolgados com isso e que se entram naquele transe sonoro, né? Porque quem vai dizer que não é bom uma música alta? É agradável, né? Só que ela tem que ser bem organizada e protegida. Ter consciência disso. Eu não sei se foi a idade, não me adaptei a isso, não tive na juventude, né? Que é o som dentro do ouvido. Sabe, essa coisa que esses meninos todos, você passa pela rua e você Isso. ouve a música que eles estão ouvindo, isso eu não tive, mas
Será que eles não notam? Não notam, né? Eles gostam e não percebem. É um som bem denso, parece que você está dentro né? Já usei algumas vezes, é muito agradável, né? Em certas atividades é muito bom você usar, né? Para correr, para andar. Para correr, para pedalar, essas coisas, para atividades várias, para voar, é uma delícia. Usar aquilo em voo é um delícia. Você está com a música alta, né? Só tem aquilo ali. É muito bom para atividades esportivas, é muito interessante para certas atividades, mas para outras pode ser, se for, dependendo do tempo. E quando a pessoa, queria voltar só num ponto, quando a pessoa escuta um barulhinho assim, pi, 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 um barulhinho tipo relógio, tipo no break quando queima, sabe? Que fica aquele aperto chato. Ou quando falta luz, né? Pi, pi, pi. Tem gente que ouve aquilo, tem gente que não ouve aquilo. Isso é uma deficiência auditiva? Pessoas que não... Você está ouvindo o barulho e fala, não, você está ouvindo esse barulho. Aí tem alguém do seu lado assim, que barulho? Aí você acha que está ficando doido, entendeu? Se o barulho de fato existe... Não, de fato existe. O que não ouve, geralmente as deficiências auditivas tendem a ser para os tons mais agudos. Então, eu digo o seguinte, os idosos, ou seja, as pessoas que têm a chamada presbiacusia, ou seja, a audição do envelhecimento, elas vão perdendo mais os agudos a princípio. Esse é o típico. Então, o som grave, o tambor não some, a voz não some, mas o apito, esse chiadinho vai sendo pouco percebido. O tic-tac, ela não percebe. Então, isso é o natural, é o que mais acontece. E acontece com idosos. Geralmente é o característico da deficiência auditiva, digamos, benigna, aquela que não tem nenhuma doença. Vale citar uma coisa interessante, Leda, que é uma característica que as pessoas socialmente não percebem, que é bom alertar. Geralmente as pessoas acham que o idoso está implicante também, porque você fala com ele, ele não ouve. Se você fala mais alto, ele diz, não grite comigo. Não é isso? Isso é motivo de piada, mas isso é interessante. Não é bom na piada. Porque na verdade isto é assim, muito comum. É assim mesmo. Quer dizer, vamos dizer uma pessoa normal. Eu começo a ouvir aqui, e aqui está muito alto. Para o idoso com problemas, eu começo a ouvir aqui, e aqui está muito alto. Isso faz parte do problema auditivo. Entendeu? É como se quem visse pouco não aguentasse luminosidade. É mais ou menos isso. Pô, você enxerga mal e está reclamando da luz? Pois é, no caso do ouvido, é assim. Ele ouve mal e não suporta um som muito alto. Então a faixa dele, você fala um pouquinho mais alto, já está... E a faixa é curtinha, estreita entre uma coisa e outra. Pode ser muito estreita. Né? O não ouvir e o ouvir autésimo. Exatamente. Então não é implicância do seu idoso, simplesmente faz parte do problema. E ele também fica achando que ele está implicando com tudo, que está ficando neurótico. Na verdade, ele não está, ele está só com problema auditivo. Então, esse tipo de... Então, dizer que, o idoso é surdo e reclama da buzina, diz que a buzina é muito alta. Para ele é muito alta mesmo. Alta. Exatamente. Isso faz parte do problema. Né? São noções que têm que ser bem transmitidas. É verdade. Né? Vou fazer um programa do idoso, você vem e vai dizer essas coisas, vai repetir isso tudo de novo. Porque ele sofre muito, a gente é muito impaciente, de modo geral. A frase que ele disse, você disse... que a gente tem pena do cego e se irrita com o surdo, é fato, né? Isso é um crime, na verdade, que é. Eu vou ter que fazer um intervalo, porque a Cristina está buzinando aqui no meu ouvido que eu tenho que ir para o intervalo. Eu vou. E a gente volta já já. A gente volta, e aí falamos um pouquinho do olfato, falamos dos sabores, dos temperos, falamos da massoterapia, e depois falamos de música, não é, Joyce? Combinado? Sem censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, o olfato. Vamos ao olfato, né? A Rosa Nepomuceno, que é jornalista e migrou para essa área, né, dos temperos e do olfato, trouxe aqui um saquinho riquíssimo, do paladar, trouxe aqui um saquinho riquíssimo, com os temperos maravilhosos. Posso botar aqui, né, para mostrar? Eu sei que você gosta desse louro. Eu gosto muito. Mas o anis estrelado, olha como é lindo. O anis, lindo, né? E cheiroso, né? É mesmo, é maravilhoso. Quem quiser... Gostoso de morder também. Nunca mordi um anis estrelado. Muito a bom canela de morder. em pau, o cravo,
Mas tem outras coisas, né, aqui. Tem. Como é que é aquela noz redondinha? moscada. Noz moscada. Isso, tem a pelinha da Pelinha noz moscada. da noz moscada. A maciz, chama maciz. 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 O mace, né? Como quem dizem os usa mais? americanos. Olha, Vamos falar maciz, os indianos. né? Os indianos usam. Os indianos, né? Mas a Bahia, como produz noz moscada, na Bahia tem. Ah, Só é? que eles não comercializam. Acho que não é especiaria. Especiaria é a noz moscada. Mas, na verdade, o maciz também é uma especiaria. E bota também onde, perfume. maciz? Na comida também. Mas na comida como? Pedacinhos. Carnes. Pedacinhos. Pode pôr num caldo, numa carne. Ah, você estava contando que não... Na não Índia? Se colo... Na Índia... Na Índia. Não se a gente come estava uma- falando como Não os se come cheiros... manjericão como os italianos e nós comemos. Não. Eles Quem usam come? Eles usam... uns vasos à porta das casas para espantar mal-olhado. Porque o Deve ser poder, bom porque o cheiro é ótimo. o o cheiro de poder das manjericão, né? especiarias e das ervas começa com o aroma. Depois vem para o paladar. Primeiro, a primeira reação que você tem é sentir o aroma, né? Quem cuida do aroma é você? Você está falando dos órgãos de avaliação disso Dos aí, de órgãos. sensação. A disso. massoterapia se utiliza demais dos aromas. O cardamomo, por exemplo, é um perfume incrível, né? E dizem que é muito o bom para a perfume. saúde, né? Para a vida... sei Tem que lá, abrir, dessa- né? Você sabe, tem que Sei abrir a tem que favinha, abrir. né? Pode abrir. Tem que abrir a favinha. Aí você põe no café. São usos triviais, que hoje as pessoas já estão... Ah, essa bolinha que eu não sei o que é, que eu vi que tem aqui isso várias. é o zimbro. É o zimbro. E para que serve o zimbro? Morde, é gostoso. Eu não. Não, não é Agora vai picante. que arde, eu Não, fico não aqui arde. chorando em pleno programa. Não arde, não arde. Mas eu não tenho coragem de fazer isso durante o programa. Depois eu vou fazer, Ah, que claro. gostoso. Esse aqui eu conheço. Ah, vocês ficam chorando, O tem zimbro colírio é aqui. usado no gin, por exemplo. O Steinreg tem zimbro. Ah, é? É usado em vinagres condimentares. O zimbro é muito bom. Os azeites também têm, né? A gente encontra azeites com várias pimentas. Com Encontra os azeites infusionados, né? infusionados. Ou com a própria planta, né? Com ervas, geralmente, zimbro, muito alecrim que é usado, Muito alecrim. Mas alecrim é pimenta, um sonho. trufas, Eu amo né? alecrim. Não. E também com essências, ou seja, não entra a planta, entram as essências. Entram Por os exemplo, óleos. os óleos. Vinagre de laranja, azeite com óleo de laranja, azeites com limão siciliano, mas só a essência, não é a fruta. Ah, não é a Essência. fruta. E servem para chá também? Claro, pode fazer chá. Chá Ah. de canela, chá de louro para indigestão, chá de canela para aquecer. Aqueles que nunca se esquentam, faz um chá de canela. Canela é um sonho também. E a massoterapia, chama-se assim, né? Chama massoterapia. Como é que eu defino a massoterapia para quem nunca soube? A digamos? massoterapia são técnicas manuais, né, que nós usamos para massagens mesmo, não só massagens, como também alongamentos, depende de qual técnica. São variadas técnicas da Índia, da Tailândia, China, Japão. Então, são muitas técnicas que tem. E você aprendeu isso tudo lá em Minas Gerais? Eu aprendi lá e em outros lugares, né? Viajei em muitos lugares. Você viajou também aprendendo. Já. E você usa algum tipo de... A gente trabalha junto Com com óleos? óleo essencial. Os óleos essenciais, antes da massagem, a gente inspira os óleos essenciais de acordo com o estado do nosso espasiano. Se ele está mais agitado, aí você usa lavanda, que é muito bom. Que Pode usar acalma. laranja, acalma. Se ele está deprimido, para baixo, para melhorar a autoestima, o patchouli. Né? Chega uma mulher com autoestima baixa, triste, a gente vai usar o patchouli. Então, isso depende do diagnóstico na hora, na anamnese do nosso espasiano,
de acordo a gente vai usar. Vespasiano é o frequentador do spa. É o frequentador de spas. Bom, né? É, Quero ser porque ele Vespasiano, nem é olha um que paciente, chique. nem Uma coisa tudo, né? futurista, né? Vespasiano. ele não é nem um cliente nem um paciente, ele é um vespasiano, frequentador do spa, e a gente tem que ter aquela conversa com ele para ver como é que está o estado de espírito, dores, e fazer o tratamento, não só manual, como a gente acaba usando todos os sentidos em geral. São os chás, são os óleos essenciais, todo o visual do spa já é também todo zen, então, e até chegar ao tato, mas a gente usa todos, a música, que é totalmente zen, então você entra, você tem uma experiência sensorial, e assim a massagem, tanto você pode não ter experiência com todos os outros sentidos, porque o nosso treinamento, inclusive, de massagem, a gente veda os olhos, porque, como o doutor Almi falou, 80% do... É interessante isso. Quando você quer desligar a pessoa, você veda os olhos para que, tanto para receber a massagem, como para o terapeuta fazer a massagem, para ele aprender, a gente veda os olhos. Então, porque os olhos do terapeuta estão nas mãos. Ele tem que começar a sentir, a enxergar com as mãos. Eu posso estar com tudo fechado, escuro, que eu vou conseguir fazer massagem e sentir o que eu preciso fazer com as mãos. Não preciso da minha visão, porque senão você vai começar a sempre estar usando a sua visão. Né? Aqui está mais alto, aqui tem um nódulo. Não, tudo é com as mãos, você começa a sentir. Tanto que os cegos são dos melhores terapeutas, são cegos. Eu já entrevistei o Eusébio, que faz massagem aqui no Rio, e que é tido como um massoterapeuta fantástico e tal, e que é cego, efetivamente cego. Porque você tem que começar a sentir o calor, aí você começa a ter essa sensibilidade, realmente treinar as suas mãos, o seu tato, para ter a sensibilidade de conseguir fazer realmente aquela massagem, de ajudar, porque você está ali para ajudar, e o toque ele é muito importante, muito importante. E aí, se a pessoa estiver, por exemplo, gripada, você vai usar um óleo essencial de eucalipto, hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta é excelente para gripar, dor de cabeça. A gente usa o óleo essencial de hortelã-pimenta. Que deve acontecer tudo, né? Quando a pessoa chega para a massagem é salvadora, assim, né? Aí você é destruída, se destrói na vida, né? Ganhando dinheiro, se estressando, sim, aí... gritando naquele balcão da Bolsa de Valores. Aí vai para o spa, porque quero ficar zen. E não tem como fazer isso em 5 minutos. Pelo menos 2 horas, né? Pelo menos 2 horas. Não, tem que ser no mínimo meia hora, porque o que acontece? Você chega no spa, você já vai sentar numa chaise, vai relaxar, porque você já chega agitado. Aí você entra naquele momento zen, a música, o chá, os aromas que já estão, você sente, aí você já vai abaixando, porque os 15 primeiros minutos da massagem, você está relaxando primeiro, se entregando. Então, o bom é uma massagem ter pelo menos uns 50 minutos, 45 minutos. E a pessoa dorme? Muitos dormem. Dormem. Alguns até têm dificuldade de acordar. De acordar, né? A pessoa quer ficar ali. Agora, depende, são tantas técnicas de massagem, algumas você relaxa no momento, depois você tem muita energia. Outros, o relaxamento é mais muscular. E você tem várias técnicas? Várias Várias técnicas. E você aprendeu onde? Assim, viajando? Eu aprendi, minha formação foi no Instituto Mineiro de Massagem e Acupuntura em Belo Horizonte, que são várias técnicas de massoterapia, mas ele vai mais para o lado de técnicas chinesas, como Tuiná, que não é tão conhecido no Brasil, é mais conhecido o Shiatsu, né? Mas o Tuiná é uma massagem maravilhosa, musculoesquelética, que relaxa a musculatura. Muitos chineses têm essas técnicas que são fantásticas. Também de medicina indiana, que já fiz vários cursos, técnica tailandesa, as drenagens linfáticas, que são muito boas, o resultado é imediato. Drenagem é fantástica, é imediato o resultado. Então, assim, o paciente já levanta ali e vê que já está desinchado. Se é uma técnica bem feita, feita corretamente, ele sai imediatamente com o resultado. Então, não tem como falar. Inclusive, os médicos aceitam mais a drenagem, né? Mas hoje, a massagem ela é muito importante. Mas os médicos também melhoraram nesse Melhoraram sentido, demais. né? No início, quando eu comecei, Se tinham abriram, muitos que falavam... Hoje, eles indicam, né?
Vários É indicam. verdade. Então, Vários eles mudaram muito. indicam, Muitos vários falavam, isso é admitem que isso pode bobagem. melhorar. Antigamente... Também a né, formação os dos médicos ainda precisam massoterapeutas. melhorar, tem dois aqui, mas eu vou falar. Eles ainda consideram a fibromialgia uma entidade e tal. Né? Eu conheço muito médico A que gente fala como trata assim, muito essa entidade. fibromialgia. Mas um dia eles vão entender que né, não é fantasia. Mas muito já cita acupuntura, era uma coisa que eu já vi muita gente rosnar, 10 anos atrás, Nossa. 15 anos Até atrás. E colega agora da indica. gente, jornalista. É, Tinha uma hoje amiga eles que perguntava, indicam. você acredita, Rosa, que eu fazia? Você Você acredita? acredita mesmo? E hoje também a formação dos terapeutas Também é melhorou muito. melhorou justiça muito, seja porque feita, antes o preconceito Não é deles só era o isso, que às achismo, vezes é. mandava para uma pessoa e piorava a situação. Claro. Entendeu? Porque não entendia. Só subia na coluna É. da outra e tirava tudo do lugar. Machucava e tal, e hoje não tá assim. Aquela coisa experimental, anos 70, né? Experimentos, aqueles experimentos. Hoje a não gente tem nada a ver com adequou experimentos. muito Nada. essas terapias do Oriente para o Ocidente, porque lá elas são bem mais fortes, assim, mas hoje eles estão aceitando bem melhor. Mas também tudo melhorou, né? Quer dizer, a aceitação deles melhorou porque melhorou a qualidade Do terapeuta. do terapeuta, né? Quem faz massagem. Todo mundo faz massagem, chama massoterapeuta? A formação é massoterapeuta, Tá. né? Mas depende, tem fisioterapeutas Porque- que também aprendem a massagem. Porque antigamente a massagem era aquela pessoa boa de massagem, era aquela pessoa que você ficava toda roxa. Mas a fulana é ótima, você acaba, você fica isso toda é- roxa. Isso é um Pô, mito, isso não né? pode ser bom, Isso né? não Você é fica bom, toda é machucada. por isso que os médicos, Por isso que os inclusive, médicos achavam ruim. rosnavam. Mas entendeu? evoluiu Porque, muito, claro, né? E Você você não é que falando, me pode. lembro uma passagem até com um oftalmologista de São Paulo que foi fazer um curso no Japão e perguntaram se ele queria uma massagem forte e no final da massagem ele ficou desmaiado lá. Ele apanhou tanto da Mas massagista sabe o que ficou acontece? desmaiado lá. É que no Oriente, não sei, o músculo deles é diferente do nosso, Pois é, no Ocidente. Então, eles precisam de uma massagem. Eu já fiz massagem chinesa, em japoneses. É totalmente diferente. Você tem que realmente colocar muito mais pressão. Mas pra gente aqui, não. A gente Aquilo fica mais machuca, estatelado. lesa e tal. Então, você tem que adaptar. Realmente, é um trabalho que é específico. Personalizado mesmo, para aquela pessoa. E alguns gostam de uma pressão mais forte, outros mais suave. Você tem que respeitar o limite de dor de cada um. E limite e conversar com a pessoa, né? Pra Conversar, saber o que claro. queixa e tal. E ela melhora, inclusive, dor. Inclusive dor. Se a Dor muscular, dor se a dor é articular, muscular, assim? articular você tem que junto fazer tratamentos, mas melhora dores articulares, dores musculares, mas sempre quando é um problema, assim, tem que vir com o diagnóstico do médico. Claro. Você não pode chegar, achar que vai chegar e resolver um inventar. problema sem ter um diagnóstico. Mas é isso também que deu credibilidade, né? É. Parar de inventar e seguir. Não é? Agora- Senão pra que do médico? Né? Pra que existiria Porque o médico? tem alguns casos que não pode fazer a massagem. Né? Mas Deve nos ter. casos musculares... Eu sempre achei que essa drenagem linfática, por exemplo, é muito complicado. Se a pessoa tiver um trombo, ele pode se soltar, né? tudo... Eu fico sempre meio olhando você- assim, de lado para isso. Assim. É. A pessoa tem que estar bem, ela tem que Tem que ter estar bem, tem que estar indo ao uns médico. exames você em tem, por isso dia, você né? faz Saber uma como é que ela anda anamnese antes. fisicamente. Olha a pressão, se ela tem um problema de Pressão, pressão claro. que não está regulado, não é indicado fazer. Tem que Tem estar que ter uma lógica, não é assim, né? Mas é muito bom. É. Existe o cardamomo do Brasil? Esse livro, né? Esse livro que eu fiz Eu acabei de abrir aqui, É, o Brasil na Rota dos sobre o Especialistas. Brasil na E tá Rota aqui, das Especialistas. cardamomo do Brasil. Pois é, o Brasil teve coisas maravilhosas. Não é igual esse cardamomo. Ah, tá. É chamado cardamomo do Brasil porque é um similar. Uhum, parece que... O Brasil teve coisas maravilhosas, principalmente na Amazônia. Mas foi totalmente extinto, né? Totalmente extinto. E, ao mesmo tempo, ele que foi extinto foi sendo substituído pelas especiarias da Índia, que eram até mais fortes, mais aromáticas, mais famosas, valiam mais dinheiro na corte, em Portugal, no mercado europeu. Então, as especiarias amazônicas foram desaparecendo
e, no seu lugar, tomando as indianas, as asiáticas, que foram plantadas no Brasil, inclusive. E deram aqui. Deram muitíssimo bem. O Brasil é grande produtor de cravo, produtor de noz moscada. Já na Bahia já estão cultivando cardamomo. Pimentas, né? Pimentas do reino na Amazônia. Bastante plantada, começou com os japoneses. Então, o Brasil é um produtor de especiarias grande Eu hoje. queria te perguntar, antigamente açafrão era uma coisa caríssima. Agora, caríssimo. Agora a gente também usa-se, né, uma bobaginha e já vira uma coisa, né? Porque o açafrão é muito forte. Hoje em dia a gente vai no supermercado e o açafrão, tem uns pacotinhos, eu fico sempre achando que eu estou sendo enganada, porque não pode ser tão barato assim o açafrão. Não está sendo enganada. Né? Dependendo do supermercado que você vá, você não está sendo enganada. Porque acontece que o açafrão, ele era nativo. Turquia, aquela região ali. Só que hoje a Espanha produz em grande quantidade. Então tem Turquia tipo o salmão e Irã. do Chile, né? Turquia, por isso que o salmão ficou barato, porque ele vem do Chile. Turquia e Irã como produtores naturais, continuam produzindo, e a Espanha, um grande produtor e exportador. Você vai encontrar no supermercado o açafrão espanhol ou o açafrão iraniano. Os dois são verdadeiros. Nesse momento, acho que eu prefiro o espanhol. Os dois são Com verdadeiros. medo do Irã. O espanhol é mais barato um pouquinho. Então é mais barato, melhor. Melhor na arriscar. Agora, o melhor... Claro, o gosta de melhor... cozinhar? Você? Não tenho informação. Agora até gostaria, mas acho até que daria para o negócio, mas não fui iniciado ainda não. Queria perguntar para a Rosa, hoje em dia, é interessante a gente ver nas degustações de vinho como se valoriza, né, o olfato, né, como se valoriza. Os aromas do vinho e tal. A questão do azeite também, o azeite não era nada, né? O azeite era aquela latinha, quando eu era criança, aquela latinha, não era assim? Quando você era criança? Era, uma latinha. Lata e pronto, era aquela. Só, não tinha. Não tinha essa variedade, não tinha variedade. Né? Então, hoje tem uma enorme variedade, com aromas diferentes, azeites frutados, azeites pouco frutados, frutados mais intensos, né? Não, hoje em dia, se você levar a sério comprar azeite, você precisa quase fazer um curso, né? Porque tem um... Eu acho anis lindo, gente. Olha que coisa linda. Não é linda? E o perfume? É bárbaro também. Mas a Fabrícia falou do negócio do spa, mas quando a gente está muito estressado, cansado, que você vai fazer uma massagem no spa, quando você chega, eu acho que a primeira sensação que começa a te acalmar é o olfato. É o aroma. Já tem um cheiro agradável, aquilo já dá uma... Já dá uma desacelerada, né? Um cheirinho bom, e as faz especiarias diferença, entram demais, né? as ervas, né? Entra as ervas. E o olfato, doutor? Como é que a gente e cuida não dele? perceber os odores é realmente muito triste. É triste. Deve ser triste. E tem pessoas que realmente perdem o olfato, né? Por várias causas isso acontece, né? Desde causas desconhecidas, né? Eventualmente acontece, né? É considerado, quer dizer, é um pouco coincidente com a evolução de Alzheimer, por exemplo. Quer dizer, a perda de olfato é algo teoricamente ou possivelmente conectado com isso. Não quer dizer que quem perdeu o olfato vai ter Alzheimer. Apenas há uma maior incidência de perda de olfato relatada nos pacientes com histórico de Alzheimer, que chegam a ter uma doença de Alzheimer, né? Mas tem muitas outras causas que não tem nada a ver com isso. Uma delas, fatores alérgicos graves, fatores alérgicos mais intensos, quer dizer, pessoas que têm uma... Porque a alergia é uma inflamação, né? Então, a inflamação, se o local onde se percebe o odor é numas terminações nervosas direto da caixa craniana que atravessam a base do crânio para o nariz. Aqui por cima, lá dentro por cima, ou seja, milhares de filetezinhos de nervos que vão pegar aquela mucosazinha bem finazinha ali em cima, no topo do nariz. Porque o nariz é um tubo, mas é um tubo assim, né? Ele faz um formato meio de fechado, né? Então lá no topo, se a gente entrasse no nariz e olhasse para o topo, é ali que se sente. Se ali inflamar, bloqueia o olfato. Isso a gente vê com certa frequência. Pessoas por isso, quando a gente está gripado, às vezes a gente tem dificuldades com o olfato. E daí ao paladar, né? Porque a grande parte do paladar tá ligado ao olfato. É o olfato, é uma percepção múltipla, né? O paladar, em algumas pessoas, ele é muito básico, né?
É o ácido, o doce, né, e tal. E fica nisso. E é o olfato que dá a multiplicidade, as nuances de percepção do próprio paladar. É um grande barato, né? Porque você come com os olhos, com a boca, com o olfato, é tudo misturado, né? É muito bacana poder desenvolver, poder curtir essa multiplicidade de coisas. E as pessoas que têm muito prazer nisso e perdem, né? E uma das razões de perder, quer dizer, que podem ser evitadas, falando de coisas que podem ser evitadas, né? Existem até tumores que podem levar a isso, Sim, né? mas... Então, existem pessoas que perdem o olfato e estão com um tumor nessa região olfatória e que precisa ser visto. Então, está cheirando, não está se percebendo os odores bons ou ruins, é bom ser avaliado. Mas existem situações, por exemplo, que as pessoas devem evitar, que é a exposição a fatores tóxicos. Poluição, tintas, vernizes, né? Ambientes industriais em que a pessoa está sempre... Ou seja, usar a máscara, que às vezes, por vezes, os trabalhadores têm disponível, mas não gostam de usar, porque a barra fica suando, é desagradável. E às vezes não tem disponível. E as pessoas com atividades domésticas. Se não tem, deve tentar ter, e se tem, deve usar. Deve usar, e inclusive... atividades domésticas, porque quando também? a gente joga o sabão em pó na água, assim, se for água quente, por exemplo, vem uma coisa irritante. Isso. Se isso lhe causa uma percepção... Então. E, na verdade, até independente de se aquilo me irrita, né? Proteja-se desses odores. Pessoas que pintam em casa, tintas, e dependendo do tipo de tinta, pode ser mais nociva, né? Tem um histórico de pacientes que... plásticos, né? Artistas isso vale plásticos, até para os artistas plásticos, né? Além dos pintores. E isso eu tenho alguns pacientes e conhecidos que passaram por isso. A partir de atividades de artesanato, desenvolveram uma perda do olfato, por vezes quase total. Ou então uma distorção do olfato, que é sentir odores que não existem, né? Que é uma situação também muito ruim. Odores ruins, ou odores de... Né? O olfato tem muito memória. A ver com a memória, né? Então é como se dizesse quando ativasse um odor que eu não estou sentindo, mas que me lembra tal situação. Quer dizer, são situações meio... Quando a situação é boa, né? É de uma lembrança boa, é bárbaro. É gostoso sentir o cheiro. Mas quando a lembrança é ruim... Também fica para sempre aquele cheiro ligado, né? Sempre. Intervalo de novo, voltamos já já. Sem Censura, o programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, vamos conhecer a Joyce. De onde é a Joyce? Eu sou do interior de São Paulo. Nasci em Assis, a minha família mora em Maracaí. E eu vivi lá a maior parte da minha vida. E eu saí de lá com 17 anos, aí fui fazer faculdade de música em Londrina, no Paraná. Depois eu fui para os Estados Unidos e agora eu estou no Rio. E nos Estados Unidos você foi para estudar, foi para cantar, foi para viver? Para estudar, para cantar, para viver. Eu fui para ficar um ano. Aí eu fui para, assim, vou passar um ano, eu queria fazer... Eu tinha terminado a faculdade de música, e eu sempre fiz dança e teatro também. Falei, eu quero fazer alguma coisa na Broadway, quero dar um jeito no meu inglês. E aí fui para passar um ano, fazer um curso. Só que eu comecei a cantar música brasileira mesmo. Fui entrando no circuito, conhecendo os músicos e tudo, e fui ficando. Bom, vou ficar mais um ano. Mais um ano? Vou ficar mais um ano. Aí fiquei mais um ano, aí fiquei mais um ano. Eu fiquei 3 anos e meio fazendo os cursos e, na verdade, é porque eu comecei a cantar mesmo e consegui um espaço legal para o meu trabalho e gostei, fui ficando. E cantando samba? Cantando samba, cantando música brasileira de uma forma geral, mas o meu foco sempre foi o samba. E tinha um músico lá que me acompanhava, que é o Carlos Almeida, que conhecia o pessoal do Rio. Eu sempre dizia, quando eu for gravar um CD, você me explica que onde eu vou, eu quero gravar lá no Rio. Aí eu vim e gravei com o Alceu Maia. Alceu. E mesmo morando lá, eu vim o ano passado várias vezes para o Rio para gravar o disco. Aí o Alceu montou o time todo. O Alceu mandou um beijo para você. Mande um beijo para ele, eu gosto muito dele. E ele conhece todo mundo, né? Ele conhece todo mundo. Eu tive, assim,
Ele até brinca, fala, ô, sorte. Ele fala que... Porque é bem isso mesmo. Eu tive a sorte de conhecer todos os músicos. As músicas do disco a maioria são inéditas, que são músicas que o Alceu me mandou, pessoas mandavam para ele e ele me mandou. Então, eu tenho Emílio Belo de Carvalho e Guilherme Sá, que é inédita. Luiz Carlos da Vila e Cláudio Jorge, inédita. Tem música do Alceu Maia com Ana Costa, Fred Camacho. Vários presentes, assim. Várias músicas presente mesmo, de prestígio, né? Ótimas. E, assim, muitas músicas para mulher cantar. Então, o CD ficou bem charmoso, bem bacana, assim, as letras legais. Tem só dois clássicos, que é um Noel Rosa Evadico, que é Feitio de Oração, que a Letícia Sabatella gravou comigo, ficou muito bonito, a gente fez um dueto. Letícia Sabatella. A Letícia tem estudado, tem feito algumas coisas em Curitiba, com orquestra. E ela é prima de um amigão meu de Londrina. A Letícia Enfim, a gente se conheceu aqui no Rio, porque ela estava estudando, tem feito algumas coisas com música. E aí ela foi no estúdio Alceu, ô Joyce, a Letícia está fazendo uma segunda voz linda aqui, vamos gravar. Ela, eu quero. Aí a gente gravou, ficou muito bonito o resultado. Aí gravei um Chico Buarque, que é Deixa Menina, e uma do baiano Nelson Rufino, que o Zeca já tinha gravado, que é o Dono da Dor. E as outras todas são inéditas. Então, eu digo que eu ganhei muitos presentes nesse trabalho. Ganhou mesmo. Com as músicas, com os Mas a produção foi do Alceu. A produção do Alceu Isso também te deu uma firmeza, um chão. O padrinho total. Para você poder trabalhar, né? E depois, quando o disco já estava pronto, eu apresentei o trabalho na Biscoito Fino, né? E aí que a Biscoito Fino apadrinhou a ideia e lançou o CD. E agora você mora no interior de São Paulo, no Rio, nos Estados Unidos? A minha sobrinha que diz, tia, onde você mora? Em Londrina. Não, eu moro no Rio. Agora eu moro no Rio. Já faz 3 meses que eu voltei dos Estados Unidos e estou morando aqui, me preparando para os shows. Tenho feito algumas coisas aqui na Lapa e vou lançar agora no comecinho de novembro os shows oficiais. O bom e velho samba novo. A Ana Costa esteve aqui um dia desses com a Zélia Duncan. A Ana, ontem. Eu assisti ao programa. Foi muito bom. A música dela é primeiro ótima. trabalho solo, assim, gravado? Ou você já tinha gravado outro? Você Eu gravou tinha lá? gravado um disco em Londrina, quando eu terminei a faculdade, com um projeto de lei de incentivo à cultura, que foi o meu primeiro trabalho de gravação, que eu gravei compositores da universidade, composições minhas, mas foi um trabalho mais local. Eu só lancei em Londrina, foi um trabalho... Mas esse é meu primeiro trabalho a nível nacional, que vou viajar. O outro foi quase um trabalho de faculdade. Sim, assim. praticamente um TCC, né? E esse é meu primeiro trabalho assim a nível nacional. E foi isso que foi legal de eu ter conhecido as pessoas certas assim no meio musical, que tem me ajudado bastante. E inclusive eu cheguei na Biscoito pelo Chico Buarque, porque o pessoal sabia que eu adorava as músicas do Chico. Mas alguém me disse isso, que o Chico recomendou você para Biscoito Fino. É um presente, né? Mas foi uma coisa muito natural. Né? Foi uma coisa muito natural também, porque Alceu Maia e Ari Bispo, que gravaram no disco, jogam com o Chico, né? Jogam futebol. E aí levei o trabalho e foi muito legal. Eu estava procurando gravadora, estava morando fora do país, não tinha ainda gravadora, e a Biscoito gostou. Mas é bom também isso, né? Quando a pessoa chega recomendada, assim. Alguém com certeza, já ouviu. Com certeza. Porque nós moramos no país das cantoras. Né? No país das cantoras e muitas Dominação, filhas, né? muitas filhas de cantores, né? Não muitas há igualdade. pessoas. Não há igualdade, né? Elas se destacam. Não, elas se destacam. Somos um país das cantoras. Claro que temos cantores, né? Belos cantores, mas numericamente, quantitativamente falando, muito poucos, né? E assim... As mulheres são muito atiradas, são porque todo dia tem uma, olha aqui, a fulana ali, o gênero a aqui. pergunta que eu mais ouvi quando eu estava... É efervescente, né? Nos Estados Unidos é, você já cantava no Brasil? Porque parece que... Ou virou cantora, de repente, né? Então, na verdade, eu estudei música a vida inteira. Eu comecei com piano, fiz conservatório. Aí eu decidi ir para a faculdade de música. Na hora de fazer faculdade,
Não teve jeito. Tentei escapar por aqui, por ali. Falei, não, é música mesmo. E a faculdade de música tem uma especialização quando você fez no Brasil, né? Fiz no Brasil. Olha, tem o bacharelado e tem a licenciatura. Eu fiz licenciatura. O meu curso, assim, trabalhava muito a parte vocal e tinha os instrumentos. Piano, violão, flauta, era obrigatório. Então, para mim, que já tocava piano, foi bom. Porque daí E piano eu é o seu continuei. instrumento? Piano é meu instrumento. E você compõe no piano? Componho. Eu sou mais intérprete mesmo, mas eu tenho algumas composições. Eu tenho um pouco ainda de vergonha de mostrar minhas músicas. Mas Tem esse processo, se um né? dia você for mostrar suas músicas, Eu elas mostro. virão pelo piano? Virão pelo piano. É. O meu primeiro disco, o meu primeiro trabalho lá em Londrina tem músicas minhas. Esse eu tenho só músicas... Mas também esse você pegou um repertório, né? Esse eu peguei um Pra que repertório. competir assim? Pra que Então, competir? né? Já estava tão Também- lindo, é bem isso Agora mesmo. tá bonito, né? O trabalho gráfico também tá bonito, colorido, Tá lindo, alegre, né? Biscoito capricha sempre, Tá né? O encarte caprichado, tá sim. lindo. Essa E arte você também bonita tá muito é bem. pintada à mão pela Mariane Deli, fez lá nos Estados Unidos, pintou para o disco, para as fotos. Então, tem todo um capricho aí no cuidado. Tem. A gente quer ver o seu... Quer ouvir você, É, né? é. Então vamos. A gente vai para o intervalo, a gente volta já já ouvindo a Joyce. Joyce Cândido. Que é teu nome mesmo? É meu nome mesmo. Batizada. assim. Joyce Cândido da Costa. Aí ficou Joyce Cândido. Joyce Cândido. A gente volta já já para conhecer esse velho bom samba novo. Velho novo samba novo. Sem censura, um programa da TV Brasil. Então estamos de volta aqui. Vou fazer o seguinte, vou pedir para Joyce fazer uma música pra gente, para ficar inteirinha assim, depois a gente vê o tempo que sobra, vê o que dá. O Auxílio Luxuoso fica por conta do Rodrigo Serra e do Marlon Moser, né? Moser. Então, Joyce Cândido, Bom e Velho Samba Novo. Vai ser o Isso. quê? Essa música é de Ana Costa, Fred Camacho e Alceu Maia. Você pode parar. Você pode parar. Eu já falei, cê pode parar de me iludir, de me dizer que não quer. Eu já falei, vou repetir, pra seu governo eu sou mulher. Me dê motivo, eu viro a mesa, com toda certeza voto pra quebrar. Se liga aí que o mesmo vento que venta pra cá, também venta pra lá. Pode parar de brincadeira, ficar de zoeira, depois dá no pé. Eu já falei, cê pode parar de me iludir, de me dizer que não quer. Você com sua vaidade, seu ar de covarde só quer se dar bem. Eu só lamento e não entendo como o sentimento pode se quebrar. O que era pra ser o mais lindo romance virou outro lance, um caso vulgar. Pode guardar sua esperança, não sou mais criança pra te aturar. Cê pode parar, demorou, já é. Dá linha nessa pipa, mané, cê pode parar, demorou, já é. Dá linha nessa pipa, mané. Eu já falei, cê pode parar de me iludir, de me dizer que não quer. Eu já falei, vou repetir, pra seu governo eu sou mulher. Me dê motivo, eu viro a mesa, com toda certeza boto pra quebrar. Se liga aí que o mesmo vento que venta pra cá, também venta pra lá. Pode parar de brincadeira, ficar de zoeira, depois dá no pé. Eu já falei, cê pode parar de me iludir, de me dizer que não quer. Já deletei tanta bobagem e meias verdades não vão mais valer. Se é pra ir, já vai bem tarde, só deixe a chave pra outro querer. O meu coração tem a certeza que um grande amor vai me acontecer. Mas toma cuidado que é teu tá guardado, vai chegar a hora de se arrepender. Cê pode parar, demorou, já é. Dá linha nessa pipa, mané, cê pode parar, demorou, já é. Dá linha nessa pipa, mané, cê pode parar, demorou, já é. Dá linha nessa pipa, mané, cê pode parar, demorou, já é. Dá linha nessa pipa, mané. Bravo! Obrigada. Obrigada. Peraí que eu vou ver se dá tempo de explorar mais um pouquinho, tá?
Doutor Almir, pergunte ao doutor Almir sobre relâmpago no olho. Eu comecei a ver esse relâmpago hoje e está cada vez mais frequente. Marine de Louveira, em São Paulo. Quando a pessoa vê relâmpago, isso mostra que, isso indica que em algum ponto da periferia da retina ela está sendo tracionada. Então é bom ela procurar um médico, fazer um mapeamento de retina para ver se tem alguma lesão que precisa ser bloqueada com laser. Ok. A Vânia, que está em Brasília, já foi a 3 otorrinos, fez ressonância e tudo, e a sugestão é sempre a mesma. Tome remédio para dormir, zumbido não tem cura. É isso. Mais ou menos. Zumbido é uma situação difícil, né? São esses acúfenos, esses tínitos, vários nomes que existem. O zumbido pode ser difícil de tratar, mas existem técnicas, tanto com medicamentos quanto com mascaramento. É o uso de um aparelho que possa fazer com que a pessoa pare de perceber o zumbido, né? Então, existe tratamento, procure médicos, otorrinolaringologistas, que devem conseguir lhe dar um alívio. Mostrar os livros da Rosa, Um Fio de Azeite, Rosa Nepomuceno, Viagem ao Fabuloso Mundo das Especiarias e o Brasil na Rota das Especiarias. E lá vamos nós com o nosso cardamomo, nossa canela, nosso cravo e nossas massagens. Para vários gostos e tipos. Então, agradecendo a vocês por terem vindo. Lembrando que a reprise é 2 da manhã. Avisa todo mundo que tiver insônia. Antes de tomar o remédio, assista. Hoje? Essa Muito noite? essa noite. Obrigado a vocês todos, a vocês também. E vou entregar para Joyce encerrar para mim, tá? Boa tarde, boa noite, bom final de semana. Até segunda, com certeza, se Deus quiser. A gente fica ao som da Joyce Cândido e dos meninos. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Música de Chico Buarque no meu CD. Não por estar na sua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal. Mas vai mal de